Boa noite. Vamos fazer a nossa prece de abertura antes de iniciarmos a nossa conversa da noite. Peço a cada um de vocês que fechem seus olhos. Procurem nesse instante acalmar os corações, entrar em sintonia com os benfeitores espirituais, com os mentores individuais de cada um. E vamos imaginar que nós estamos indo lá na frente do nosso grupo e existem lá alguns compartimentos onde nós vamos depositar todas as nossas preocupações, sejam elas materiais, sejam elas espirituais. E vamos retornando, cada um para seus lugares, e vamos agradecer a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, pela bênção da vida, pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, em comunhão de pensamentos e de sentimentos, na busca da melhoria interior e do auxílio aos nossos semelhantes. Vamos agradecer ao nosso querido Mestre Jesus, o nosso irmão maior na jornada planetária, que tantos ensinamentos e esclarecimentos nos trouxe. Vamos agradecer aos benfeitores espirituais da casa pelo auxílio que está nos prestando nesta noite, que eles possam conduzir os trabalhos de maneira bastante amorosa, bastante serena e também satisfatória, em termos de aprendizado, em termos de auxílio, seja dos nossos irmãos encarnados, sejam dos nossos irmãos desencarnados que aqui estão. Que nossa irmã Maria possa, nessa noite, cobrir a cada um de nós com o seu amor, com a sua dedicação, que ela é externa, que ela estende a cada irmão que sofre nesse plano da vida. E que possamos, quando sairmos daqui, estar mais fortalecidos, mais esclarecidos, sermos verdadeiros discípulos de nosso querido Mestre Jesus, na vivência, na divulgação, na propagação da Boa Nova. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, meu Pai. Pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de orações. Como todos vocês sabem, estaremos hoje conversando mais um pouco sobre o suicídio. É um assunto extremamente complexo, delicado e também extenso. Por isso que nós estamos, mais uma vez, conversando sobre o suicídio. A Organização Mundial de Saúde, em virtude da problemática que o suicídio acarreta em toda a humanidade, ela já vem há alguns anos estimulando a adoção por todos os países de políticas públicas com o objetivo de prevenir e de erradicar o suicídio no planeta. Em 2015 foi iniciada no Brasil a campanha chamada Setembro Amarelo. Minha esposa muito carinhosamente fez para mim um lacinho. Ela é uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então o Brasil entrou nessa luta, dada a importância de nós estarmos combatendo esse mal que é o suicídio. O movimento espírita também está participando ativamente desse movimento, está combatendo da melhor forma possível, que é através do esclarecimento, através da evangelização,
E o nosso querido Grupo Esperança está aí nessa esteira. Iniciou em agosto até, que lançou, né? Dia 15 de agosto, com a nossa palestra anterior. E nós estamos aí nesse trabalho. Faremos palestras fora daqui também, em Pirassununga e num outro grupo espírita aqui de Porto Ferreira. E vamos continuar nessa nossa luta, porque sabemos que, se conseguirmos evitar um suicídio, serão muitas vidas que serão poupadas do sofrimento e serão também poupadas de estacionarem na sua jornada evolutiva. E conforme estudos, nunca ficou tão bem comprovado ou evidenciado que a melhor maneira de estar conscientizando as pessoas de modo a evitar, a combater o suicídio, fazer de modo que ele não ocorra, é falar sobre o assunto. Mas é difícil falar sobre o assunto ainda, por quê? E de maneira séria. É um tabu. Bem sabemos que aquilo que é tabu é proibido por algumas doutrinas religiosas. Há uma certa censura em falar sobre isso. E um ponto que é importantíssimo. Além dessas restrições religiosas que impedem cada um de nós de falarmos sobre o suicídio, que é um fato, infelizmente ainda, natural na nossa crosta, no nosso planeta, existem aqueles casos que as pessoas olham de maneira bastante preconceituosa para aqueles irmãos que tentaram fugir da vida física por meio do suicídio. Esses irmãos são vistos como pessoas fracas, como pessoas que não têm força nenhuma para lutar contra as dificuldades, contra as intempéries da vida. Mas isso sabemos que não é verdadeiro. E tem também aquela questão do machismo que ainda impera. O homem, ele tem muito medo de falar de suicídio. O homem ainda, ele acha que falar sobre o suicídio denota fraqueza. Mas não é fraqueza, isso é força e das grandes. Por isso que o Espiritismo está nessa esteira, sempre combateu todos os vícios que podem conduzir o homem a abreviar a sua jornada evolutiva e não tem vergonha, não tem medo e não tem receio de falar, porque a doutrina espírita, ela se apoia nos evangelhos de Jesus. A nossa querida doutrina espírita, sabemos que ela nos consola, que ela nos esclarece, que ela nos ilumina. Muito oportuna para o assunto da noite, que é o suicídio. Ela nos consola porque ela nos trouxe alguns ensinamentos que nos fortalecem bastante, tais como a vida continua, a morte não é o fim, que tudo passa, sejam as situações boas ou ruins que nós vivenciamos. A doutrina espírita, ela nos traz aquele consolo, sabendo que nós, ou melhor, nos trazendo a informação de que nós vamos encontrar aqueles entes que foram antes de nós, que algum dia iremos abraçá-los, que todo esse intercâmbio ocorre, e isso nos fortalece bastante. Isso nos faz ter fé na vida, nos faz ter fé no Pai Maior. Ela nos esclarece, porque a doutrina espírita ela veio e nos disse, olha, Deus não é um ser vingativo, Deus ele não castiga e ele não pune ninguém. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é justiça. Ela nos esclarece quando ela nos diz, tudo tem uma razão de ser, uma razão de acontecer, uma razão de existir. Os sofrimentos que nós passamos hoje são em virtude da nossa imprevidência no passado. As alegrias que nós passamos hoje são os frutos que nós colhemos das boas sementes que nós lançamos na terra. E assim a doutrina vem nos esclarecendo, ela vem nos consolando, ela vai nos fortalecendo, e isso culmina com a nossa iluminação. Quando nós fortalecemos a nossa fé em Deus, a nossa fé na vida,
quando nós temos a plena consciência de que tudo passa, menos Deus e menos a vida, nós vamos nos melhorando, nós vamos nos iluminando e nós vamos nos fortalecendo, tornando seres mais purificados a cada dia. E como o nosso tema da noite é um tema bastante delicado, como eu disse a vocês, é importante a gente relembrar o que vem a ser o suicídio. É um ato deliberado que a pessoa executa diretamente contra si própria, com o objetivo de matar-se, de autodestruir-se, de maneira consciente, mas também aqueles casos de maneira inconsciente. E o que é interessante é que nem sempre ela tem a disposição única de querer acabar com a própria vida. Ela não quer morrer. E nós já vimos isso numa outra conversa, mas ela busca formas letais de fugir dessa existência, de fugir da vida. Mas nós bem sabemos que a morte não existe, é só uma fase transitória da nossa jornada. Segundo estudos, no mundo, 800 mil pessoas cometem suicídios diretos por ano. Um ponto que é interessante nós observarmos são mortes registradas com essa causa. Vocês já pararam para pensar? Isso é só uma estimativa. Quantos irmãos mais se suicidam? Em 10 anos, 10 milhões de irmãos praticamente. No Brasil, nós somos o oitavo país do mundo. Mais de 150 países, o Brasil é o oitavo no ranking mundial, infelizmente, de suicídio. A cada 45 minutos, uma pessoa está desencarnando pelas vias do suicídio. A cada 40 segundos no planeta, estima-se que uma pessoa está tirando a sua vida. Até que a nossa conversa acabe, talvez 2 ou 3 pessoas no nosso país fugiram da vida pelas vias do suicídio, e aí vocês podem fazer as contas. Desde o momento em que vocês chegaram aqui, até o momento em que vocês forem embora, quantos irmãos que não desencarnaram no mundo pelas vias do suicídio? Quantos que não abandonaram as suas tarefas, pensando que iam fugir e abandonar as suas dores? E observem um detalhe interessante. A segunda causa de morte no planeta está entre os jovens de 15 a 29 anos. Qualquer idade, não importa a idade. A fuga da vida pelo suicídio é muito trágica e ela ceifa muitas coisas boas que nós poderíamos colher por meio desses irmãos. Mas vocês imaginem garotos aí de 15 a 29 anos deixando a vida. Talvez seriam aqueles empresários bem-sucedidos que iam cuidar de parcela da sociedade. Talvez seriam aqueles políticos que iriam trazer as soluções para os nossos problemas sociais. Aqueles médicos que ajudariam a descobrir a cura de determinadas doenças. A violência, ela ceifa milhares e milhares de vidas de jovens a cada ano. Daí a importância de nós falarmos sobre o suicídio de maneira direta, objetiva, séria, responsável, de modo a conscientizar cada irmão nosso sobre esse ato, sobre as consequências desse ato, sobre as causas desse ato, sobre aquelas condições que vão fazer com que cada um de nós possa identificar atitudes que vão conduzir a esse ato e a gente possa ser um agente propagador da luz, um agente propagador do amor ao Pai e do amor aos nossos irmãos. O nosso objetivo nessa noite, como nós estamos aqui, de modo a estender essa campanha do Setembro Amarelo, para conscientizarmos a nós e a cada um de vocês e aos irmãos desencarnados que aqui estão e aqueles que também nos acompanharem pela internet depois, é justamente para que a gente possa identificar esses sinais que vão estar trazendo para cada um de nós informações sobre tendências que podem culminar com o suicídio. E aí, antecipadamente, nós conseguimos auxiliar através de um diálogo fraterno, auxiliar através
da orientação a esses irmãos e irmãs que procurem ajuda religiosa, ajuda espiritual e ajuda médica, que isso é muito importante. Mas para que a gente possa fazer isso, nós temos que saber antecipadamente. Vocês acreditam que o suicídio tem um longo percurso? Até que ele seja consumado? Para que a gente possa entender, tudo na nossa vida não tem um percurso. Quando eu pretendo exercer determinada profissão, o que eu vou fazer? Eu começo a pensar nessa profissão, aí eu começo a conhecer essa profissão, e a partir daí eu começo a fazer os meus planos, não é? Qual que é o desfecho? Ou seja, o objetivo atingido após esse percurso? É eu me formar e eu exercer a minha profissão. Estou fazendo essa analogia para que a gente possa entender. O suicídio ele tem um longo percurso. Normalmente nós recebemos notícia de irmãos que desencarnaram pelas vias do suicídio e nos choca. Só que nós não pensamos, puxa vida, mas esses irmãos, ou esse irmão, essa irmã já estava há muito tempo pedindo socorro, apresentando sinais de que em algum momento ele iria praticar esse ato. Mas nós não tivemos a sensibilidade, nós não tivemos o conhecimento necessário, o esclarecimento para poder sentir isso nesse irmão e auxiliar de maneira bastante satisfatória. E esse percurso, bem sabemos que ele começa com pensamentos autodestrutivos. Tem um estudo da Unicamp que eles disseram que 17% em média da população já teve algum pensamento suicida, conforme eu disse na nossa última conversa. E quase 4,8 ou 7, não me recordo, mas quase 5% chegaram a planejar o ato autodestrutivo. Então vocês observem que, sabendo nós espíritas que nós somos herdeiros de nós mesmos, que nós somos o resultado das nossas escolhas, natural que em algum momento a gente vá fraquejar. Natural que em algum momento nós vamos ter esses pensamentos mórbidos. E eles acontecem, na maioria das vezes, na nossa adolescência. Pensamentos de dar fim à nossa jornada, à nossa vida. Mas, espíritas, sabemos que a vida não acaba, que o sofrimento não acaba com a morte física, muito pelo contrário, ele se acentua. Nesse percurso, o suicida, infelizmente, pensa, as ideias vão começando a surgir, aí aqueles irmãos do plano espiritual inferior que querem ver a situação ficar mais difícil, começam a fortalecer esses pensamentos, esses sentimentos, e aí vem o planejamento. E, infelizmente, a consumação do ato. Notem a importância da evangelização, notem a importância de nós estarmos aqui nessa noite conversando sobre o suicídio. Hoje eu estava em casa, um caso recente de suicídio, talvez pode ser até ligação de pensamento, mas eu cheguei a ficar com os olhos rasos d'água, eu fiquei triste, eu juro para vocês. Por quê? É um caso de um rapaz que há alguns meses ele se suicidou, e quando eu recebi a notícia, nós ficamos chocados. E naquele momento, eu não pensei que esse irmão percorreu todo um trajeto. E que esse trajeto que ele percorreu deixou rastros. Todo irmão e irmã, quando vai cometer esse ato de extremo desespero, pensando matar a sua dor, ele deixa rastro. Mesmo que tudo tenha lá aquele percurso que passou e muitas vezes levou, talvez alguns meses, alguns anos. Por quê? Exceto os casos de loucura, e muitas vezes ocasionado pela obsessão, ninguém acorda e fala, hoje eu vou me matar. Ninguém acorda e fala, hoje eu vou me suicidar. Não. É um processo lento, vagaroso, onde a pessoa vai tentando pedir socorro. Mas nós vimos que é um tabu. Nós vimos
que há uma certa ressalva, que há um certo preconceito em falar de suicídio. Então imagine para esses irmãos, como que eles vão chegar e falar, olha, eu estou tentando, ou estou querendo, ou estou pensando em me suicidar. Olha, me enrola, tá? Não me esquenta não. Não falam, por esse preconceito existente, as pessoas têm receio. Elas acabam não conseguindo ver em nós um irmão de jornada para auxiliá-las. E sabemos que o ato final do suicídio, ou melhor, a consumação do suicídio, ele é um ato final de um processo que ele vai se fortalecendo a cada dia. Vem a ideia, vai embora, no dia seguinte, novamente vem aquela ideia. Aí aqueles irmãos obsessores começam a perceber a nossa tendência suicida. Eles vão incutindo em nossa mente mais e mais pensamentos. Aí vão começando a dizer muito claramente, olha, usa esse método que você não vai sofrer. Usa aquele método que além de você não sofrer, sabe o que vai acontecer? Você vai deixar todo mundo culpado, se sentindo culpado pela sua partida de maneira tão trágica. São atitudes discretas, que vão deixando o rastro que vai culminar com o suicídio. Daí a importância de nós termos muita atenção em relação àqueles irmãos e irmãs que vivem conosco. Por quê? Esses rastros que vão sendo deixados ao longo da trajetória que culminará com a autodestruição desse irmão, se nós tivermos a sensibilidade, se nós olharmos de maneira bastante fraterna, nós vamos entender. Alterações significativas na personalidade ou nos hábitos. Depois que esses irmãos ou irmãs vão embora, que nós vamos perceber, puxa vida, mas eles deixaram vários sinais. Por que que eu não entendi a mensagem? Por que que eu não captei o que ele queria dizer? Ele não queria morrer, ele queria matar aquilo que lhe causava dor e sofrimento. E a morte física não era o que ele queria. Todos, se não quase todos os casos de suicídio, como já foi dito anteriormente em outras palestras, a pessoa não quer se matar. Ela não quer acabar com a sua vida. Mas a dor é forte, a dor é profunda, a dor causa sofrimentos inenarráveis para esses irmãos. Para chegarem ao ponto de ato de desespero tão grande, vocês imaginem. Comportamentos ansiosos, agitados, deprimidos. É uma combinação de tristeza, irritabilidade, acessos de raiva. A pessoa vai começando a mudar o comportamento dela. Tudo tem um porquê na nossa vida. Há um porquê. Se nós estamos tristes, também há um porquê. E estes são os rastros que esses irmãos vão deixando e que lá na frente nós vamos ver que provocarão aqueles gatilhos, as causas do suicídio. A diminuição da capacidade de concentração. Pessoal, isso é no geral, mas devemos ficar atentos aos nossos adolescentes. Como nós vimos que a garotada de 15 a 29 anos está hoje crescendo o suicídio no Brasil e no mundo, e vem crescendo as estatísticas. Em alguns países mais, outros ficam estacionados, outros menos, mas está crescendo. A garotada está nesse mundo louco, querendo fugir pelas vias do suicídio. Capacidade de concentração na escola, em casa. Os nossos irmãos, já que trabalham, concentração no trabalho, tudo vai mudando. São rastros que vão deixando. A garotada queda no rendimento escolar. Hoje, com essas brincadeiras todas de internet, de baleia azul, qual que é aquele outro que esses dias parecia uma bonequinha com olho esbugalhado, que eu não sei o nome, eu olho rapidamente lá, mas enfim, essas brincadeiras todas, essa garotada... Oi? Como? Momo. Você viu que não pode, né? Essas brincadeiras na internet, elas acabam desencadeando processos que vão culminar com o suicídio de crianças.
Então, pais, avós, irmãos, tios, tias, diminuição da capacidade de concentração, queda no rendimento escolar. Quando a pessoa começa a se afastar de amigos, família, ela se isola. Volta a falar das crianças e adolescentes. Começa a ficar irritada, começa a ficar mais depressiva, se isola da família, fica no quarto, internet, sai talvez 1 ou 2 vezes no dia para ir no banheiro, às vezes nem sai. Mas os pais acham é adolescente, é criança, tecnologia, Facebook, rede social, mas devemos ficar atentos, porque, como eu disse a vocês, são rastros. E observar esses detalhes após o acontecimento do fato, infelizmente já não vai mais reverter a situação. Uso de drogas lícitas ou ilícitas. Nós tivemos caso, há alguns anos aqui em Porto Ferreira, de um garoto de 21 anos que se suicidou. Começou com drogas. 21 anos tinha, Aline, na época? Por volta de 21 anos. Eu vi ele crescer. Mas, infelizmente, sucumbiu ao peso dos problemas que tinham na cabeça dele. E são gatilhos que nós vamos ver lá na frente. Perda de interesse por atividades que gostava. A pessoa, quando ela começa a ter sentimentos depressivos e começa a ter ideias, muitas vezes suicidas, ela acaba tendo esse tipo de comportamento. Ela começa a se desinteressar pela vida, pelas coisas que ela gostava de fazer. Pessoas adoravam cuidar dos seus animaizinhos, param de cuidar. Adoravam cuidar das plantas, sair na frente de casa para conversar, de repente já param. E nós sabemos que não há nenhuma doença que esteja incapacitando essa pessoa. São questões que nos fazem pensar e refletir. Volto a dizer, daí a importância de desta noite sairmos daqui esclarecidos em relação ao assunto, divulgadores dessas informações e ser realmente aqueles irmãos que vão estender essa campanha para todos que nos cercam. É isso que o pessoal que criou essa campanha do Setembro Amarelo aqui no Brasil, eles querem que a gente possa, de maneira bastante responsável, orientar as pessoas. Descuido com a aparência. Puxa vida, pessoas que gostam de se cuidar, se arrumam, estão sempre bem vestidas, de repente já não liga mais. Quer dizer, para de se vestir bem, começa a ganhar ou perder peso. Drogas, bebidas. São mudanças que não vêm sem uma razão específica. E alguns estudiosos, não. Todos, de maneira bastante uníssona, ou seja, todos falam que esses são aqueles rastros que vão sendo deixados ao longo da trajetória que vai culminar com o ato de autodestruição. Mudança no padrão usual de sono. Quando nós começamos a ter algum distúrbio de ordem psicológica ou psiquiátrica, normalmente nós passamos a dormir mais ou dormir menos. Então notem que são questões que fazem a gente refletir. E a nossa garotada hoje vira a noite na internet, não vira? Vendo essas brincadeiras todas, é Momo, né? Momo, e essas questões todas aí, e a garotada sem experiência de vida, sem esclarecimento nenhum, e o que é pior, sem um acompanhamento efetivo, próximo, constante dos seus pais, dos seus genitores. Aí é fácil, é um prato cheio para que o plano espiritual inferior, usando desses encarnados malfeitores, acabam fazendo com que as crianças, por meio de uma brincadeira que parece ser inofensiva, seja conduzida ao suicídio. Por isso, atentem para o que a garotada faz na internet, pessoal. Não precisamos ser autoritários. Lembra que eu comentei com vocês no início que Deus é um Pai de amor e misericórdia? Ele não é um tirano. Então, cada pai, mãe, tia, tio não precisa ser um tirano, mas tem que ser pai e mãe.
ou seja, tem que exercer a autoridade natural que a vida lhe concedeu. Autoridade de pai e de mãe. Temos que cuidar das nossas crianças e vocês vão ver por que logo mais. Normalmente as pessoas que estão com a ideia fixa de suicídio, elas não querem se matar. E elas mandam esses sinais e nós não temos a sensibilidade. Quantas vezes nós ouvimos pessoas, crianças, adolescentes, dizendo: puxa vida, ó, o mundo seria bem melhor sem mim. Talvez nós chegamos a ter essas ideias em algum momento da nossa vida. Se a Unicamp disse que 17% das pessoas tiveram em algum momento pensando em suicídio, a vida não vale mais a pena, queria desaparecer. Isso são rastros, são evidências de que a pessoa está com ideia, com pensamento suicida e ela não está querendo praticar o ato. Por isso ela começa a lançar essas informações quase pedindo: pelo amor de Deus, ouve a minha súplica porque eu não quero praticar esse ato. Mas nós estamos preocupados bastante com o que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, né? E digo para nós, mas estendo isso para a nossa sociedade. Nós vivemos tempos estranhos, mas sabemos que esses tempos estranhos são negociados. O planeta está chegando já na fase de mudança drástica nas questões morais, nós sabemos disso. E é por essa razão que o Espiritismo combate a prática do suicídio por meio da conscientização das pessoas. Notem que, para que a gente consiga avançar na escala evolutiva do planeta, nós temos que desenvolver algumas aptidões, não é? Qual seja, cuidarmos uns dos outros, desenvolvermos aquele amor que Jesus disse para nós que nós tínhamos que ter, que era: olha, vocês vão amar a Deus sobre todas as coisas, mas deverão amar o seu próximo como a ti mesmo. Por isso que nós estamos lutando. Por isso que os organismos internacionais que cuidam da saúde da população, os organismos nacionais de todos os países estão buscando combater esse problema que hoje, graças ao Pai Maior, é tratado como um problema de saúde pública. Por que um problema de saúde pública? Porque ele pode ser evitado. Segundo estudo de uma universidade de, acho que é Glasgow, não sei pronunciar, mas na Escócia, 90% dos casos de suicídio consumado poderiam ser evitados de uma maneira bastante simples, porque tratam-se de doenças de ordem psiquiátrica, e que nós vamos ver mais ali na frente. E eles disseram: olha, poderia, através da conscientização de que não é o melhor caminho, ser evitado. Através da conscientização de que deveria buscar auxílio, seja médico ou espiritual, e os dois juntos, poderia ser evitado. Mas nós estamos a cada dia avançando em termos de conhecimento, em termos de aprimoramento espiritual ou intelectual, e é chegado o momento de efetivamente todos nós, encarnados, com o auxílio dos desencarnados, combatermos esse mal que causa tanto sofrimento aos nossos irmãos. Comentário sobre morte. Normalmente a pessoa que começa a ter ideia suicida, ela começa a ter muito interesse por assunto de morte, começa a buscar vídeos na internet sobre mortes, mortes por suicídio, todo tipo de morte violenta, enfim, ela começa a apresentar alguns traços aí. Devemos ficar atentos. Pode não ser nada, sim, mas todos os casos de suicídio que deixaram esses rastros ao longo do seu percurso, as pessoas também pensaram que não se tratava de nada, que era apenas mais de repente, algo que a pessoa gostava de ver para conhecer melhor ou para matar a curiosidade. Mas depois que o ato se consumou, que a gente começa a fazer um retrospecto, e aí nós vemos que, puxa vida, pediu socorro durante tanto tempo e nós não tivemos a sensibilidade de observar. Se tivéssemos observado, talvez teríamos aí auxiliado esse irmão, essa irmã, auxiliado a família e auxiliado ao nosso planeta.
As pessoas, quando começam a ter essas ideias, já de não se importar com a vida, porque nós somos egoístas, né? Nós somos orgulhosos, nós adoramos a posse. Ainda mais daquelas coisas materiais que nós temos, né? Que nós adquirimos através da compra ou de presente, enfim. É estranho quando as pessoas começam a se desfazer daquilo que elas adoravam, não é? Puxa vida, a pessoa não se cuida, não dorme bem, a pessoa começa a doar aquilo que ela valorizava bastante, deixa de fazer aquelas coisas que ela gostava, bebe, usa drogas, tem pensamentos sobre morte e fica comentando, se depreciam o tempo todo, dizendo, eu queria morrer, o mundo seria melhor sem mim, vocês vão ver como vou fazer falta para vocês. Enfim, frases que talvez muitos de nós já ouvimos e não demos atenção. São aqueles rastros que esses irmãos vão deixando ao longo do percurso que culminará com o suicídio. Brincadeiras sobre suicídio. Como que é o nome mesmo? Momo, né? Vou perguntar para você a palestra toda, para você não chegar perto disso daí, tá? Essas brincadeiras que eu disse a vocês, são bobinhas, né? A baleia azul, lembram da baleia azul? Você lembra, né? E outras mais. Esses dias eu garotada também, apertava o peito, o outro lá, asfixia, dando valor para a vida. Acho que está com problema no microfone, tá não? Pilha. Enfim, essas brincadeiras que abordam o comportamento suicida e ninguém percebe. E aí a garotada está lá na internet, é modismo, um compartilha com o outro, os pais não estão atentos, porque eles estão preocupados com a carreira deles, estão preocupados com o jogo de futebol, com a novela, com o noticiário, e a garotada trancada no quarto e está buscando essas brincadeiras. Aqueles irmãos que querem cometer o suicídio não é por meio dessas brincadeiras, também faz brincadeira. Então nós temos que observar isso. Por isso volto a dizer, fiquem na cola da garotada. Aumentou a taxa, está aumentando a taxa de suicídio entre jovens de 15 a 29 anos. Devemos policiar a todos, em especial essa garotada, porque estão numa fase vulnerável da vida. Pessoal, só um segundinho, tá? Ei, vamos lá, vamos continuar. Nós vimos os sinais do percurso suicida. Só que, para que aquilo ocorra, o chamado gatilho já tem que ser disparado. E os gatilhos são, conforme os profissionais, as causas. Os nossos adolescentes, aquela explosão de hormônios, todos nós passamos pela adolescência. É uma fase de muita insegurança, incerteza, medo. É uma fase onde nós ainda somos muito instáveis emocionalmente. E vocês imaginem, nos dias de hoje, onde são cobrados a todo instante a ser bem-sucedidos, são cobrados a serem melhores. Esse é o problema dessa geração atual, cobranças, 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 sem suporte. A garotada vai ter que aprender a viver sem o pai, vão se colocar em condição já vulnerável, porque estarão longe, terão que definir uma carreira. Como eu disse a vocês, a questão dos hormônios, está ocorrendo uma transformação no corpo e na mente dessa garotada. Acabam passando por situações onde eles não conseguem identificar o problema e eles acham que aquilo é algo que vai se agravar, não conseguirão suportar, e aí o que eles fazem?
e, infelizmente, tiram a própria vida. É muito importante nós começarmos a refletir sobre isso. Eu estava vendo esses dias na internet, nós estamos preocupados em formar pessoas bem-sucedidas. Mas o que é ser bem-sucedido? É ser feliz. O resto vem por consequência. Nós temos que educar os nossos jovens a vencerem, sim, mas enquanto espíritos, enquanto seres humanos. O resto virá por consequência de maneira bastante tranquila e responsável. Mas nós não fazemos isso. O relacionamento está cada vez mais frio e distante. Os pais estão preocupados em buscar o dinheiro para poder proporcionar todo o conforto material, e aquela questão afetiva, aquela questão amorosa está ficando para segundo plano, terceiro plano, talvez quarto plano. Estamos abandonando. São filhos abandonados dentro dos lares. Nós estamos proporcionando tudo para eles, do bom e do melhor do ponto de vista material. Mas nós estamos esquecendo de dizer para eles que, olha, o objetivo principal é você ser feliz. Você ser feliz com tudo que você possui, fisicamente e espiritualmente. É importante você ser bem-sucedido na vida em não fazer o mal a ninguém, e não fazer o mal a si. É importante você ser bem-sucedido amando a Deus, sobre tudo e sobre todos. Depressão. 90%, conforme essa universidade, dos casos de suicídio é ocasionada por doenças psiquiátricas. A depressão. A pessoa vai se afundando naquele sentimento de tristeza, e aquela tristeza vai consumindo, a dor dela é tão grande que ela pensa que a única forma de matar a sua dor é matando-se. E nós, espíritas, sabemos que isso não acontece. Nós sabemos que a morte não existe. E nós temos que lutar contra o suicídio, seja qual for o motivo. Temos que mostrar para os nossos irmãos que a vida, ela não vai passar. Logo, aquilo que é nosso nos acompanhará até o momento em que nós, de maneira livre, espontânea, consciente, eliminarmos. Ou seja, o problema vai ficar conosco. Álcool e drogas, como eu disse a vocês, é um fator desencadeante do suicídio. Como disse essa universidade, ela trouxe para nós. Olhem que interessante. Ao mesmo tempo que nós somos frios com os nossos filhos, tratamento afetivo, comportamento afetivo nosso é distante, é frio. Nós achamos que para a gente proporcionar alegria para os nossos filhos, bem-estar, segurança para viver em sociedade, é proporcionando para eles tudo do bom e do melhor. E muitas vezes, nós não os amamos como deveríamos e ainda colocamos eles dentro de uma bolha. Quantos garotos que ficam naquela bolha, tem casos, olhem que interessante. Minha esposa fica até brava comigo às vezes. Mas eu vejo garotadinha pequenininha que não bota nem o pé no chão porque a mãe tem medo de que vai ficar doente. Por que eu acabo não entendendo muito? Porque eu corri aqui para esses brejos todos descalço, o dia inteiro. Quer dizer, fui desenvolvendo anticorpos. Você brinca descalço, né? Tem que brincar um pouquinho, tá? Mas, pessoal, o que acontece? Essa superproteção das crianças não lhe dará estrutura. Qual que é a vacina que a gente que fez uma campanha aí há poucos dias, o pessoal até nem foi tomar? Sarampo, né? Quer dizer, essa vacina é para estimular nós a termos anticorpos, para estimularmos o nosso organismo a ter uma defesa quando essa doença tentar nos alcançar. E assim acontece com a vida. Nós deixamos a garotada nessa bolha, protegido, olha, daqui você não vai sair porque eu vou te proteger de tudo e de todos. Aí chega a época da faculdade, de escolher uma carreira. Chega a época de ter contato com as pessoas. E aí, o que vai acontecer? Não criam anticorpos, para suportar o mal-estar civilizatório. Fase de transição. Estamos vivendo uma época de crise, concordam comigo ou não?
A crise, ela se instala sempre que há mudança. Pior, nós estamos migrando de provas e expiações para a regeneração. Ou seja, aquele velho mundo, no aspecto moral, ele já não mais nos servirá. Mas nós ainda não conseguimos nos desenvolver de modo que a gente saiba exatamente o que vai ser o bom para a gente lá na frente. Aí entra a crise. E com a garotada é a mesma coisa. Acabam passando por situações que vão lhes provocar dor e sofrimento e será um gatilho em algum momento naqueles que não suportarem, vão praticar o suicídio direto. Essa é a impressão de crise generalizada, como disse a vocês, e a garotada está despreparada. Quantos adultos que nós não vemos despreparados para a vida? Às vezes eu vejo aí garotada de 40 anos, ainda não está preparado para viver. Em que aspecto? Suportar todas essas dificuldades que é viver em sociedade, suportar todos os defeitos que carrega em si, identificar e lutar contra isso. Eu não consigo, às vezes, ver pessoas fazendo isso. Comigo, às vezes, acontece isso. Mas já passei dos 40, viu? Então, isso é importante e interessante nós refletirmos. Daí a necessidade de nós nos fortalecermos por meio dessa doutrina que consola, que esclarece e que ilumina. Nós estamos nas causas, tá, pessoal? Quantos suicídios são desencadeados por problemas familiares? Brigas dentro de casa, a esposa pratica o ato, o marido pratica o ato no momento de desespero, talvez pensando em fugir da dor que provocou essas brigas, talvez pensando em se vingar, mas é um ato de desespero pelo qual a pessoa não conseguiu passar e nem suportar naqueles problemas. Brigas com pais e filhos. Quantos, infelizmente, filhos que não se suicidam por aí? A cada 40 segundos, um. Imaginem quantos não estão, infelizmente, se suicidando nesse momento por problemas familiares. Filhos que não compreendem pais, pais que não compreendem filhos, mães que não compreendem seus filhos e filhas e vice-versa, e acabam achando que, saindo pelas portas do suicídio desse mundo, irão resolver seus problemas. Não, definitivamente não. Século 21. Vocês já viram tantas pessoas solitárias no meio dessa multidão? Quantos e quantos não sofrem a dor da solidão? Sejam jovens, pessoas de média idade, sejam os nossos idosos, infelizmente idosos mais ainda. Mas pessoas solitárias dentro de seus próprios lares. O egoísmo nosso anda tão grande, tão exacerbado, a nossa vontade de pensar em querer buscar a satisfação somente nossa, enquanto indivíduos, nós fazemos com que aquelas pessoas que nos são caras, aquelas pessoas que foram nos concedida como bênção do Pai para conviverem com a gente abandona elas dentro dos nossos lares. Pessoas que vivem sós porque foram abandonadas pelos seus familiares. Eu vi que um dos dramas, eu estava vendo uma notícia ontem, um dos nossos desafios do século XXI é nós cuidarmos dos abandonados de terceira idade. Idosos estão sendo abandonados pelos seus filhos. Me fez até lembrar, quando minha mãe falava, um pai cuida de 10 filhos, uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai ou de uma mãe. E isso é doloroso. É doloroso por quê? Se nós chegamos onde nós chegamos, é porque alguém nos agraciou com a bênção de ser o nosso pai e a nossa mãe. Aí no momento de fragilidade, nós abandonamos. E essa solidão que eles experimentam, muitas vezes, acaba desencadeando o suicídio, infelizmente. Lá no fim da jornada deles, o sofrimento é tão grande, machucam-se de maneira tão forte pelo abandono, pelo descaso, Deixa eu tentar lembrar porque é muita informação e a CPU já não está muito boa.
Evangelho segundo o Espiritismo, lá fala de alguma questão dos filhos. Puxa vida, me fugiu agora. Deia, me ajuda. Mas enfim, é que eu passei dos 25, tá, pessoal? A cabeça não está muito boa, é muita informação. Mas essa questão dos filhos que não honram os seus pais, dos filhos que não acolhem os seus pais. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se não me falha a memória, lá eles falam para a gente, olha, proporcione para os seus pais até o supérfluo quando você tiver, porque eles fizeram isso. Eles perderam, podemos falar que perderam, do ponto de vista egoísta, noites de sono para cuidar de nós. Aí quando chega o momento de nós cuidarmos dele, o que nós fazemos? Ou abandonamos eles, são órfãos de filhos, ou nós colocamos em um asilo, ou em casa no asilo. Então nós temos que pensar. E não só eles, as pessoas de todas as idades que se sentem sós. Hoje nós estamos vendo que as famílias estão mudando a sua configuração, a sua formatação, as pessoas estão buscando viver de maneira independente, porém elas começam a experimentar a solidão. E a solidão, em algum momento, ela vai trazer o desgosto pela vida, e esse desgosto pela vida pode culminar com o suicídio. Doenças. Aqueles irmãos que descobrem que estão com doença terminal e eles abreviam a sua vida física. Lá no Livro dos Espíritos, eles foram categóricos. Olha, vai ter que colher aquilo que plantou. É um ato de desespero, mas vai ter que colher em algum momento. Nós sabemos que Deus não pune, não castiga ninguém, que Deus é amor e é misericórdia. Por isso que Ele nos concede a oportunidade de reparação. E qualquer que seja a razão do ato, pode ser doença, pode ser problemas de relacionamento, nós vamos ter que colher em algum momento. Eu acabei repetindo aqui por quê? Quantos e quantos adolescentes cometem o suicídio por problemas afetivos? Como disse, hormônios explodindo, cabeça ainda se formando, e acha que não vive sem aquela outra pessoa e acaba dando fim à própria vida porque não suporta o sofrimento. Mas é importante nós lembrarmos, que necessitamos do amor do outro, da outra, dos nossos irmãos. Mas necessitamos mais ainda do amor nosso para com os outros e do amor nosso para conosco. E o suicídio é uma atitude egoísta nesses casos. É um ato pelo qual nós estamos demonstrando quão egoístas e quão orgulhosos nós somos. Por isso temos que pensar que, antes do amor que vem, é mais importante o amor que vai. Ou seja, o amor que vai e o amor que vai. Porque o amor que vai, ele já veio para cá, já desenvolvemos ele. Amamos a Deus, amamos a nós e vamos amar ao nosso semelhante. E o amor virá por consequência. Por isso as pessoas devem pensar antes de cometer esse ato por questões afetivas. Quantos em dificuldades financeiras não cometem o suicídio, achando que não vão conseguir resolver? Quantos de nós e quantas vezes já passou por dificuldade financeira e superou, conseguiu se reerguer melhor e tudo passou? Tudo passa. Mas alguns irmãos sucumbem. Mas lembrem que eles vão deixando aqueles rastros conforme nós vimos lá atrás. Não é simplesmente eu estou endividado e vou me suicidar, não. Essas ideias já vão vindo há algum tempo e infelizmente acabam sucumbindo por dificuldades financeiras, profissionais. Há alguns dias eu vi na internet um garotinho, e eu fiquei mas muito triste, eu até comentei com a minha esposa. Um menininho, acho que de talvez 7 a 9 anos, eu não me recordo, ele chegou na mãe dele e disse: mãe, eu sou gay. Ele ficou feliz em chegar em casa e contar. Chegou na escola, preconceito. Percebeu o que aconteceu com ele? Podem pesquisar na internet. Suicidou-se. Por quê?
Seres humanos que estão sendo mal preparados dentro de casa estão atacando os outros. Puxa, quem somos nós para julgar a sexualidade, a condição financeira, intelectual, enfim, de qualquer um que seja? Não somos ninguém. Mas nós não estamos preparando os nossos filhos, filhas, para se deparar com essas situações. Acabam sendo intolerantes. Quanta intolerância nós estamos vendo na internet. Alguns dias eu vi uma atriz global que namora um craque que não conseguia parar em pé na Copa. Eu não vou falar o nome, tá? Mas, enfim, uma moça muito bonita. Começaram a fazer comentários pejorativos em relação a essa mocinha na internet. Ela chegou a gravar um vídeo para rebater tudo isso. Ela estava depressiva. Quer dizer, a maldade das pessoas acabam fazendo com que os outros se matem. Suicidem-se. Aí me fez lembrar o Livro dos Espíritos. Kardec perguntou, pessoal, e o que acontece com aqueles que induzem os outros ao suicídio? Ah, eles vão pagar, eles vão colher, eles vão responder pelo crime de homicídio. Então notem que, infelizmente, pessoal, bullying está tirando a vida de muitas crianças e adolescentes e também bullying contra adultos. Há algum tempo atrás, era uma coisa até normal. Eu até brinquei ontem, lá no meu trabalho, eu conversei com uma secretária rapidamente, eu falei, a gente entrou nesse assunto do bullying. O meu apelido na escola era... mas fica aqui, tá? Pausa aí. Que de orelha. Então, me chamava. Mas a gente entrava na brincadeira. Por quê? Porque nós estávamos vivendo um outro momento. A educação nossa, ela era diferente. Nós não estávamos passando por esse momento de transição. Não havia esse distanciamento no afeto em casa. Não havia preocupação em fazer com que a gente fosse o top dos top. Não, olha, você tem que viver. Olha, você tem que fazer o bem. Não estou aqui fazendo apologia nem dizendo que o bullying está correto. Não. São momentos diferentes. Hoje as pessoas estão mais fragilizadas. E em virtude dessa fragilização que há em cada um, o bullying acaba fazendo com que essas pessoas tirem a própria vida. É um crime para quem incentiva e é muito triste para quem comete esse ato. Porque não vai livrar dos problemas. Vai ser uma decepção muito grande. Opa, tem hora que eu apanho aqui, hein, pessoal. Quantos que não se suicidam porque aquele ente querido foi embora? Vocês observam a importância do Espiritismo nas nossas vidas? Quando o Espiritismo vem e diz, olha, a vida não acaba, a vida continua. Persevera que você vai encontrar o seu ente lá na frente. Mas muitos, por desconhecimento, por não suportarem a dor da separação, porque não é da perda, a dor da separação, por não acreditarem ou não terem o conhecimento de que encontrarão esse ente mais lá na frente, suicidam-se pensando que irão encontrar essa pessoa. Eu conversei com uma moça há alguns dias, 2 vezes, uma no final do ano e outra alguns dias. Até sabe desse caso. Tentou o suicídio. E numa conversa rápida que eu tive com ela, é porque uma filhinha dela desencarnou há algum tempo e ela não consegue superar a dor dessa partida. Ela queria. Tentou 2 vezes. Eu até falei para ela, graças a Deus que você não conseguiu, porque se você tivesse conseguido, você não iria encontrar a sua filhinha. Não já. É o que está aqui no Livro dos Espíritos. Perguntou Kardec, e aquele que comete o suicídio para encontrar mais rapidamente o ente que foi embora para o lado de lá? Os Espíritos falam, tolo, não vai encontrar agora. Se já ia demorar para encontrar, vai demorar mais ainda, porque a condição de desequilíbrio e para onde esse espírito suicida irá, ele não vai encontrar. E aí eu falei para essa moça, falei, olha, não faça isso, porque você tem filhos aqui e você tem uma filha lá. Você vai para um local de transição, vamos assim dizer, que você não vai conseguir ver nem aquelas e nem aquelas. E sabe o que vai acontecer com você? Eu falei para ela. Você vai ficar ouvindo o sofrimento de lá e o sofrimento do outro lado, das suas filhas, vai ficar sentindo e não vai poder fazer nada, além da dor do ato,
além de todo o aparato das trevas que vai estar ali, te cobrando e te obsidiando o tempo todo. Não sei se eu consegui esclarecer ela, mas notem que pessoas, infelizmente, pode ser algo distante para nós. Pode ser, mas infelizmente essa moça tentou. Eu fiquei sabendo de um caso que uma pessoa tomou uma substância ácida, não desencarnou, graças a Deus, mas encontra-se em condição de extremo sofrimento. Percebem como isso acontece cotidianamente e nós não percebemos? Nós não estamos atentos a isso porque nós estamos vivendo somente as nossas vidas. Irmãos pedem socorro ao nosso lado e nós não atentamos para isso. Daí a importância da nossa palestra dessa noite, daí a importância do Setembro Amarelo, dessa campanha, daí a importância de os poderes constituídos criarem políticas públicas para irem realmente conscientizando. Porque a melhor forma de se combater um mal é prevenindo-se contra ele. E de que maneira nós vamos nos prevenir, nos vacinar contra o suicídio? Através da evangelização, da conscientização das pessoas. Mostrar para elas que é um ato que não vai trazer benefício nenhum. Vocês acreditam que a timidez pode levar a gente daqui? Que é um gatilho? Quantos irmãos que têm aquela timidez que realmente é patológica? Pessoa que é... posso ler? Ela limita a vida profissional, social e afetiva desses irmãos. Desconforto e inibição essas pessoas apresentam nos seus comportamentos. Medo intenso. Quantos que nós não conhecemos que tem aquele medo, mas aquele medo intenso mesmo? De falar em público, de conversar com as pessoas, de entrar no ambiente de trabalho, enfim. Medo intenso, desproporcional e sem motivo aparente. Círculo de amizades bastante restritos. Pessoas que não conseguem fazer amizades em virtude da timidez delas. E ainda acabam, muitas vezes, sendo motivo de chacota. Sendo alvo da maldade alheia. Pessoas que não entenderam que são irmãos que estão em dificuldades. Essas pessoas evitam tudo que é novo, elas têm uma rotina bastante rígida, sentem grande necessidade de aprovação dos outros. É um caso sério e delicado. Isso tudo afeta o prazer delas viverem, porque elas não conseguem lutar contra isso. E acaba, infelizmente, desencadeando esse ato nefasto. Notem que eu disse a vocês que 90% dos casos, conforme estudo da Universidade da Escócia, são por problemas psicêntricos que não são. Processos obsessivos. Quantos e quantos irmãos não cometem o suicídio em virtude de processos obsessivos e que não queriam cometer? Daí a importância de estar vindo na casa espírita, para ir combatendo as causas que vão dar brecha para que esses processos se instalem e que esses processos não se instalando, que a gente possa se vacinar contra esse mal chamado suicídio. Essa está na questão, se não me falha a memória, 943 do Livro dos Espíritos. Vocês acreditam que tem irmãos nossos que não têm propósito nenhum, eles não sentem estímulos para buscar uma função útil no planeta e acabam tirando a própria vida? Kardec fez a pergunta... no caso desses irmãos, que sem um motivo bastante evidente praticavam suicídio, eles disseram: esses irmãos eles vão ter que colher, porque o suicídio foi fruto da ociosidade e da falta de fé deles. Vieram para uma existência mais tranquila, usem as faculdades que possuem, façam todo o bem que possam, usem aquilo que lhes foi concedido como bênção para abençoar a vida, mas eles, que vida sem graça, é tão chato eu estar bem por questões materiais, é tão chato eu estar aqui, e acabam culminando com o suicídio. Olhem na questão 943 do Livro dos Espíritos e vocês verão. Nós vimos lá atrás os rastros que esses irmãos deixam, nós vimos as causas e agora nós vamos para a consequência.
Nós sabemos que não é por acaso que está havendo essa campanha contra o suicídio no planeta. Tem uma razão de ser. Nós temos que desenvolver o amor ao próximo e, através desse desenvolvimento do amor, começar a cuidar desses irmãos. O suicídio, ele interrompe todo o cotidiano das pessoas. Imaginem só o estrago que faz no círculo de vivência daquele que praticou o ato. Praticamente estagna a jornada reencarnatória desses familiares. E isso terá que colher em algum momento. Sabe por que esse irmão que praticou o suicídio vai ter que colher? Porque Deus é bom, Deus é misericordioso. Deus não pune ninguém. Ele estabeleceu leis que são eternas, são universais e são auto-aplicáveis. Olha que interessante, não precisa de um juiz, né, Marcos, para aplicar a lei divina, né? A gente se desalinha com ela, automaticamente o chamado destino vem e coloca a gente no caminho. Reações intensas. Eu estava vendo um relato há alguns dias de uma mulher que o marido tinha desencarnado pelo suicídio há 20 anos, ela não perdoava ele. Quantos e quantos casos a pessoa comete o ato de desespero e ainda ela vai suportar todo o sentimento ruim que o familiar que ficou vai estar lançando para ela. Dilacera famílias, amigos. Quantas famílias destroem-se? Porque acaba a vontade, a alegria de viver. E um detalhe, muitas vezes o suicídio daquele ente acaba desencadeando do outro porque não suporta a dor do irmão que partiu pelas vias do suicídio. Isso é delicado, pessoal. Como eu disse, prejudica a reencarnação de todos, porque todos acabam estagnando. As pessoas ficam sem entender por que praticou o ato, por que tirou a própria vida. As pessoas não entendem, não aceitam, e passam uma reencarnação inteirinha, com aquele sentimento de culpa, de vazio, sem saber o que aconteceu. Prejudica. Por isso que os benfeitores maiores estão fazendo com que o movimento espírita, com que todo o planeta comece a se mobilizar. O planeta tem que avançar. Mas para que o planeta avance, nós temos que estar em harmonia. Como que nós vamos subir um degrau se nós não estamos cuidando dos nossos irmãos que ainda buscam pelas vias do suicídio fugir dos seus problemas? Como eu disse, a evolução do planeta. Damos meio que uma estacionada ou dificulta a nossa jornada evolutiva. Por quê? Eu não disse a vocês que perto de 800 mil desencarnam pelas vias do suicídio por ano? Em 10 anos, vamos por 10 milhões, conforme estimativas. Para cada desencarne pelo suicídio, conforme relatos do plano espiritual, pelo menos 200 anos para poder reparar, para poder restabelecer. Vocês imaginem se em 10 anos nós temos 10 milhões de pessoas desencarnadas, totalmente desequilibradas em virtude do suicídio. Já pensaram quantos milhões de irmãos estão do lado de lá? E eles ficam irradiando energias densas, energias bastante de tristeza, de melancolia, de dor. Fica esse intercâmbio. E esse intercâmbio ocorre com os familiares que ficaram e com todo o planeta, porque acabam se afinizando essas vibrações com aqueles que possuem esse tipo de vibração aqui. Então, observem o intercâmbio de energias deletérias que fica entre encarnados e desencarnados. 10 milhões em 10 anos. 30 anos. 30 milhões de desencarnados pelas vias do suicídio em desequilíbrio, irradiando energias densas para nós e a gente entrando em sintonia com eles e mandando igual e os obsessores nadando de braçada. Ou seja, eles pensam, beleza pura, que fique esse intercâmbio de energias densas, porque assim o planeta não avança e se o planeta não avançar eu vou ficar mais um tempo por aqui. Não é por acaso que os benfeitores nos convidam a conscientizar-nos e conscientizar a cada um sobre o suicídio. Para o suicida, também os espíritos foram categóricos, é do desapontamento. A hora que ele acorda do lado de lá e vê que ele não morreu, que a morte não existe, aí o bicho começa a pegar. A gente tem que falar assim.
Conforme disseram os Espíritos, as consequências não são as mesmas do lado de lá. A realidade para cada desencarnante pelas vias do suicídio é diferente. Por quê? Tudo que envolveu o ato será levado em conta. Não são as mesmas, porém o sofrimento é indescritível. Tem um caso no livro, puxa vida, do irmão X, acho que é Estante da Vida. Uma mulher que ela começou a ver que o seu marido estava se engraçando com uma outra mulher, ela achou que estava, tendo um caso, se matou. Sofreu muito do lado de lá e ainda sofreu em ver aquela mulher cuidando do marido e do filho. Depois ela aceitou e ela até agradeceu. Mas foi um ato impensado e ela demorou muito tempo para poder se recuperar. Caso de morte violenta. Suicídio é uma morte violenta. Olhem que interessante, pessoal. Eu sei que está um pouco demorado, mas é importante para que a gente possa entender e sair daqui realmente como propagadores da ideia espírita de combater o suicídio. Toda morte violenta, o que nos une ao corpo é o fluido vital. Nós estamos ligados tudo no corpo, mas nós recebemos uma quantidade X de energia vital para que a gente possa cumprir a nossa jornada reencarnatória. Casos de morte violenta, nós estamos com todo esse fluido forte, vivo em nós. A vitalidade é grande. Por quê? Porque nós tínhamos combustível para chegar a 80 anos e nos suicidamos com 25, com 20, com 30, com 40, enfim, teremos. O suicídio ele destrói todas as nossas estruturas mecânicas, mas a vitalidade, o fluido vital, ele fica. Houve um rompimento brusco, corpo de um lado, espírito do outro, mas tem um cara que vai lembrar o espírito durante muito tempo de que ele cometeu o suicídio. Sabe quem que é esse cara? É o fluido vital. Ele vai ficar, as estruturas físicas foram destruídas, o corpo caiu inerte, morreu. Mas essa vitalidade vai ficar mandando informação para o perispírito. Ela vai ficar lembrando, olha como Deus é fantástico. Vai ficar lembrando, olha, você cometeu um ato impensado. Mas de que forma que vai ficar lembrando essas informações? Através das sensações físicas. O suicida, o que é comum a todos é o desapontamento, mas durante muitos e muitos anos o perispírito será bombardeado com as sensações físicas que são enviadas a ele por meio do fluido vital que estava forte naquele corpo destruído. E o corpo já se decompôs, mas aquela energia ainda continua. Aí o desencarnante sente todas as dores do ato praticado. Se deu um tiro na cabeça, vai sentir a dor daquele projétil perfurando, explodindo o crânio. O tempo todo o corpo vai estar mandando a informação de que, olha, você se suicidou. O espírito vai ficar vendo o tempo todo aquela cena, ouvindo o estampido do disparo e sentindo todas as dores, o corpo sendo dilacerado pelo projétil. E outro detalhe, essas informações chegando sentirá fome e sentirá sede, ou seja, como um morto-vivo. Infelizmente, é a consequência do nosso ato. Nós não podemos nos omitir. Nós temos que ser francos, de acordo com a doutrina espírita, nós temos que falar o que acontece. E é isso. As energias para o momento propício para o resgate e tudo já estiver em condições de ser reparado. Ou seja, se suicidou com 20, o corpo, mesmo que já não existe mais, vai ficar mandando esses sinais. E aí, o espírito que suicidou, se suicidou. Eu vou ficar tentando praticar isso lá em casa para falar suicidou. O espírito que se matou, ele vai ficar ali, sentindo as dores, sentindo fome, sentindo angústia, assim, vendo a cena, sentindo o projétil atravessando e o sangue jorrando o tempo todo. E sabe uma outra coisa que sente também, em virtude disso? Os vermes
comendo o corpo. São as sensações que o espírito vai experimentar em virtude do fluido vital que está forte naquele corpo e que ainda conversa com aquele espírito. Por quê? Veio aquela energia para que uma jornada fosse cumprida. Não cumpriu, como Deus é infinitamente bom e misericordioso, ele vai ficar lembrando esse irmão durante muito tempo para que ele pense e repense quando novamente vier de não cometer o mesmo ato. Por que eu digo isso? Porque há sempre uma recidiva. Aquele que cometeu o suicídio no passado está bem propenso na mesma época a cometer novamente. Mas bem sabemos que as ovelhas se desgarram, porém não se perdem. O bom pastor amoroso que é,